Esse corte aqui é uma parte de um podcast que eu faço exclusivamente para os meus alunos do Start Milionário. E lá a gente acaba falando somente para as pessoas de nível intermediário e avançado nos investimentos. Se você quer dar o teu primeiro passo no mercado financeiro, eu tenho um treinamento que é o meu primeiro investimento e você encontra o link aqui embaixo desse vídeo. Vem comigo porque é só o começo dessa jornada. Vamos dizer que a gente está numa área emergente. A Barra da Tijuca, que é o bairro que eu e o Vini a gente mora aqui no Rio de Janeiro, ela é uma área emergente. Por quê? Porque ela tem ótimas vias, ela não tem favelas, tem um entorno de comércio muito bom, só que a Barra ela custa a metade do que a Zona Sul custa. Se você compra um metro quadrado na praia, na Zona Sul por 40 mil reais, aqui na Barra é tipo 20 mil reais. Ou seja, a gente tem um potencial de crescimento aqui e a gente também tem, nesse caso dessa empresa fictícia, a diminuição da vacância. Então, o investidor que ele está focado na renda, ele está olhando para isso. Quais são os potenciais geradores de renda, ativos geradores de renda que essa empresa tem, que o mercado não está vendo? E muitas das distorções de preço e valor, elas vêm disso, né? Então, esclarecer isso para as pessoas já é um grande passo. Se você está comprando uma ação e está querendo que ela saia de 20 para 40 e você está preocupado com o preço dessa ação, você está tendo uma mentalidade de especulador. Já o investidor, ele está vendo se aquela empresa está pagando dividendo ou ela vai ter lucros suficientes e crescentes para que ela possa pagar dividendos em algum momento no futuro, perfeito? E a variação de curto prazo dessas ações ela é uma consequência natural do mercado. Perfeito. E a gente, entendendo as ações como imóveis, dá até para chegar naquela analogia que ele faz, que a gente ainda vai falar muito aqui, que é justamente um imóvel. Todo dia o preço dele está variando. Só que você não vai ficar ligando para o teu corretor perguntando quanto meu imóvel vale hoje, quanto ele valia ontem. E falar, meu imóvel subiu 5% de preço hoje. Isso não faz sentido. Essa comparação seria como você ficar vendo o preço das ações todo dia. E na lógica do investidor, que ele define no livro, que é o cara que está focando, investindo para ter renda no futuro a partir de uma ação, não faz sentido ficar olhando a variação no preço de uma ação. E é isso que 99% dos investidores fazem, né? O cara fica lá o dia inteiro no home broker. Eu acho que tem uma grande mudança aí. Porque se o cara antes que achava que ele precisava ver todo dia o lucro que ele estava tendo, acompanhar as posições dele, ver notícia, ele já vê um cara que está falando uma coisa totalmente contrária. Inclusive no livro ele fala muito mal aí de noticiário e esses tipos de jornalismo que servem para justificar os preços, não o contrário, né? Exatamente. Depois que eu comecei a fazer conteúdo para a internet, eu comecei a entender mais profundamente o que é você criar uma narrativa e o poder que ela tem na cabeça das pessoas. Ficou muito mais claro para mim, como investidor, como eu tenho que fugir das narrativas. Então a gente tem a narrativa da revista Exame, a gente tem a narrativa do Valor Econômico, a gente tem a narrativa do William Bonner, a narrativa do jornal. Eu vou até fazer um elogio aqui. O Brasil Journal, para mim, é um dos veículos mais isentos de narrativa que tem. Por isso que é um dos lugares que eu busco informações de qualidade, tá? Quero dar aqui os meus parabéns ao Geraldo Samor por causa disso aí, porque o conteúdo lá é muito bom. E eu vou dar uma dica aí para quem está dando os primeiros passos em valuation. Eu sugiro que você analise a empresa São Carlos Empreendimentos Imobiliários. Ela é a maior detentora de lajes corporativas do Brasil. Ela é controlada pelo Jorge Paulo Lemann. Ela tem aí uma facilidade, uma clareza maior para você que não está acostumado a analisar ações, porque essencialmente ela tem imóveis e ela vende contratos desses imóveis de exploração do uso. Então ela tem lá um andar num prédio e ela fala assim, quer alugar esse andar aqui por, sei lá, 100 mil reais por mês durante 60 meses? Aquele contrato ele pode ser corrigido pelo IPCA, pelo IGPM, ele pode ser quebrado no meio, mas tem uma multa. Ou seja, a partir da consolidação daqueles contratos, a gente consegue prever um fluxo de entrada de dinheiro. Só que a gente tem que saber também que o imóvel ele precisa de depreciação, ele precisa de manutenção, ele precisa de reparos, que são obrigações que o locador tem para com o locatário. Então a gente começa a entender que não é toda a entrada de caixa que é o lucro. Então tem uma saída de caixa. O trabalho do administrador é essencialmente aumentar a entrada de caixa e diminuir sustentavelmente a saída de caixa. Porque se você estiver fazendo economia na manutenção desse imóvel, é provável que esse inquilino não continue. Então,
você está trocando dinheiro no curto prazo e no final, lá no longo prazo, você vai receber menos, porque esse imóvel vai estar em piores condições de locação. Então isso traz clareza para as pessoas e a gente pode falar que interesses de curto prazo versus interesses de longo prazo. De certa forma, o mercado imobiliário é um mercado volátil, ou seja, tem momentos onde a economia ela não está tão aquecida, então o preço dos aluguéis está menor. Tem momentos que a economia está mais aquecida, o preço dos imóveis do aluguel dos imóveis está maior. Tem um comparativo com renda fixa, porque essencialmente, apesar de não ser tecnicamente correto, as pessoas elas ficam trocando. Pô, tô ganhando lá 1% ao mês no Tesouro Selic, para que eu vou alugar um imóvel meu para ganhar 6%? Então a gente começa a entender também um pouquinho de conceitos de custo de oportunidade, né?